O Futebol Clube do Porto, ontem, em pleno Estádio do Dragão, venceu facilmente a equipa do Estoril Praia por 4-0. Sérgio Conceição entra com o pé direito nesta Liga NOS 2017-2018 e uma casa, um dragão cheio de adeptos sedentos de títulos e vitórias. Vou falar sobre os comportamentos e princípios de jogo da equipa de Sérgio Conceição. Apostei neste jogo para analisar a equipa do Futebol Clube do Porto e aos novos inscritos no canal vão aprendendo que as minhas análises começam com os comportamentos e princípios sobre o modelo de jogo do treinador da equipa em questão e depois passo para uma opinião geral sobre a partida e os lances que normalmente são os golos. A minha análise começa num processo de trás para a frente, desde a linha defensiva à linha mais ofensiva, passando pelas rotinas e todos os comportamentos coletivos. Sérgio Conceição colocou este seguinte 11 no jogo frente ao Estoril. Na baliza, Casilhas, o espanhol guarda-redes mantém-se esta temporada na equipa do Futebol Clube do Porto. Lado direito, uma novidade, Ricardo Pereira, novidade porque é um jogador que estava emprestado e regressa à base do Dragão. Lado esquerdo, Alex Telles e dupla de centrais com Felipe e Marcano. Danilo jogou à frente da defesa numa posição de pivô defensivo. À frente de Danilo tivemos o espanhol Oliver no meio campo, no corredor central, mais à direita Corona, à esquerda Brahimi e na frente Soares e Aboubakar. Aboubakar também é um regresso de empréstimo e agora parece que está a ser mais feliz nesta casa do Futebol Clube do Porto. Este foi o 11, duas novas entradas que foram jogadores que regressaram ao Porto, caso de Ricardo Pereira na direita, deixando o Maxi Pereira no banco, e na frente, com a saída de André Silva, abriu espaço para Aboubakar. De resto, os jogadores já estavam lá, a base estava lá em relação ao ano passado, e depois, claramente, na minha opinião, um Futebol do Porto melhor, e eu já vou explicar o porquê. O Porto, numa primeira fase de construção, era idêntico, já é uma primeira fase idêntica também à maioria dos clubes nesta Liga NOS, onde Danilo descia as suas linhas no corredor central e posicionava-se entre Felipe e Marcano. É uma altura em que os dois centrais abrem para Danilo receber bola. O que é que acontece aqui? Com esta linha de 3, Oliver está no corredor central à procura das entrelinhas e solicitar também linhas de passe, e depois reparei que Alex Telles e Ricardo Pereira projetam-se muito bem perto da linha do seu meio campo. Esta é a primeira fase de construção do Futebol Clube do Porto. Danilo desce, os centrais abrem, Oliver está sempre à procura de bola e depois os dois laterais expõem-se muito nos seus corredores, em que Brahimi e Corona depois jogam numa posição mais interior. Aqui de facto há um Futebol do Porto muito atrevido. Eu não sei se contra equipas de calibre superiores que pressionam alto, não sei se é benéfico projetar os laterais ao mesmo tempo, ou então, na minha opinião, benéfico seria o lado da bola, o lateral estar projetado e o lateral contrário ao lado da bola estar mais fechado. Projetar os laterais nesta dinâmica de Sérgio Conceição, depois na transição defensiva pode vir a ter problemas. O Porto tinha esta primeira fase de construção, continuando no corredor central, havia uma troca de posicionamento entre Danilo e Oliver. Reparem que o Porto é outro exemplo de uma primeira fase de construção em que Danilo está mais ofensivo ou em terrenos mais à frente em relação à linha 3, e reparem que Oliver era o jogador que descia para se juntar aos centrais naquela linha de 3. Ou seja, aqui há uma permuta de posicionamento, há uma dinâmica criada no corredor central por parte do Futebol Clube do Porto. De reparar também que os laterais continuam completamente projetados. Eu já falei sobre a minha ideia
dos laterais estarem os dois ao mesmo tempo projetados. A bola, quando saía de uma primeira fase de construção, saía Danilo da sua posição ou Oliver, dependendo do jogador que estivesse entre os centrais, e eles saíam e depois havia a basculação do lado da bola. Vou dar o exemplo já na segunda fase, em que o Porto no corredor à direita, vou dar este exemplo e reparem que o exemplo que eu der do lado direito é exatamente igual ao do lado esquerdo. Em relação ao lado direito, nós temos Ricardo Pereira, que é um jogador muito ofensivo, e aqui tínhamos uma dinâmica onde Corona puxava a sua movimentação para os corredores mais interiores e libertava o corredor para Ricardo Pereira. Ou seja, através da sua profundidade, velocidade, verticalidade, Ricardo Pereira assumia as despesas de um Futebol do Porto mais ofensivo, quando o Corona depois situava-se em movimentos mais interiores. Uma outra dinâmica que eu vou explicar mais à frente, mas aqui dá para reparar muito bem. Quando o Ricardo Pereira está num processo mais atrasado, Corona procura movimentos mais interiores. Reparem que é o ponta de lança do lado da bola, neste caso Aboubakar, que vai dar a largura, vai dar uma linha de passe nas costas, tanto de Corona como de Ricardo Pereira. Aqui tínhamos um misto de rotinas, ou seja, Corona quando vinha dentro soltava o corredor para Ricardo Pereira. Se Ricardo Pereira estivesse um pouco atrasado no sistema, era Aboubakar que depois fazia a diagonal de dentro para fora. Aqui já se nota uma dinâmica de Sérgio Conceição. Quando não dava para subir, quando o Ricardo Pereira tinha a bola em situações mais recuadas, claramente na direita quem abria, quem dava a largura ao setor mais ofensivo do Futebol do Porto era Corona, que se colava à linha num processo da bola no lado direito. Oliver também está a fazer a basculação, ou seja, a bola tinha vindo do lado esquerdo e rodou toda a linha defensiva, bola do lado direito, Corona dá largura, Oliver depois num processo de basculação exatamente igual. Os dois pontas de lança na frente teriam sempre esse cuidado. Portanto, o comportamento do lado direito era igual ao do lado esquerdo, ou subia Alex Telles pelo corredor quando o Brahimi procurava movimentos mais interiores, ou então Alex Telles tendo a bola, era Brahimi que dava a largura ao corredor mais à esquerda, ou então num processo mais atrasado era depois Tiquinho Soares que fazia a diagonal de dentro para fora e aparecia na linha. De realçar que quando o ponta de lança aparecia na linha, o médio, Brahimi, neste caso o lado esquerdo ou Corona, fletiam para a zona mais central. Estes eram os comportamentos dos corredores laterais. Depois temos aqui a chave. Eu acho que a chave este ano vai ser o espanhol Oliver Torres. É uma posição para ele em que está sozinho, tem mais espaço para procura da bola, tem mais espaços para solicitar linhas de passe. E o que é que acontece quando o Porto tem só dois jogadores no meio campo? Danilo mais recuado e Oliver mais à frente. Acho que esta vai ser a época do espanhol Oliver, porque se sente mais à vontade, tem mais espaço para dar ao Futebol do Porto o seu jogo. E nesta imagem Oliver está numa situação de entre linhas, à procura do espaço para receber bola. A bola está no lado esquerdo, em que Alex Telles está a dar profundidade ao corredor mais à esquerda. Brahimi tem a posse de bola numa posição mais interior. Danilo muito bem posicionado. E depois reparem onde é que está Oliver Torres. Posicionamento muito bem, Danilo atrás, Oliver à frente, e aquele espaço morto é aí que Oliver vai criar o perigo e vai desequilibrar a organização defensiva do seu adversário. Portanto, eu disse que ia falar na posição também dos pontas de lança, já falei na primeira fase, já falei nos corredores laterais, já falei no corredor central e agora os pontas de lança. Vi em raras situações um dos pontas a descer para receber a bola e jogar de costas para a baliza, ou seja, quando o ponta de lança 10 vai criar superioridade numérica no corredor central, mas a rotina que eu vi mais foi a diagonal de dentro para fora dos dois pontas de lança. É claro que eles não fazem ao mesmo tempo, depende do lado da bola. Se for do lado esquerdo é Aboubakar, como vocês podem ver nesta imagem, que faz a diagonal de dentro para fora. Aboubakar faz essa diagonal, vai aparecer no corredor mais à esquerda, e depois reparem que Corona
é o médio do lado contrário à bola que vai fazer movimentação para a posição mais central. Porquê? Porque falta lá Aboubakar, que foi dar largura ao lado esquerdo do Futebol Clube do Porto, e depois Brahimi já em passada larga para aparecer na zona de finalização ao lado de Tiquinho Soares ou Marega, que Marega também entrou na partida. Por isso, os pontas de lança, as rotinas é aquela diagonal de dentro para fora, à procura de bola nas costas de Brahimi ou de Corona, ou então algumas vezes vi Aboubakar a descer no terreno, jogar de costas para a baliza do adversário e receber, jogar e sair. Portanto, estas eram as rotinas dos pontas de lança do Futebol Clube do Porto. Sem bola, o Porto foi uma equipa também muito forte, muito intensa, muito agressivo na procura da bola. Quando o Porto não tinha bola, a reação à perda era realmente muito intenso. Grande diferença em relação a ano passado à equipa de Nuno Espírito Santo, e este Futebol Clube do Porto tem mais intensidade, tem mais agressividade, é muito mais dinâmico, mais intenso, e parece que dão a vida pela camisola do Futebol Clube do Porto. Mas isso tem a ver também com a comunicação do líder, do seu treinador, que faz toda a diferença. O Porto, que pressionava muito alto, ou seja, não deixava sair o Estoril com a sua primeira fase de construção, os dois avançados estipulavam as zonas mais ou menos dos dois centrais do adversário, e depois os jogadores iam subindo no terreno. Aqui temos 4 jogadores do Futebol do Porto dentro do meio campo do Estoril Praia, e realmente esta pressão alta do Porto, também a jogar em casa contra um adversário teoricamente mais fraco, o Porto tinha essa necessidade de rapidamente roubar a bola e partir para a sua organização ofensiva. Quando o Porto, pressionando alto, não conseguia roubar a bola, o que é que o Porto fazia? Rapidamente se organizava num jogo sem bola com 4-4-2, era esta a estrutura tática sem bola do Futebol Clube do Porto, uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e 2 jogadores mais avançados. Quem ficava na frente eram os dois pontas de lança do Futebol Clube do Porto, que era Aboubakar ou Tiquinho Soares, ou então com a entrada de Marega, era Marega e Aboubakar. Uma linha de 4 médios quando Brahimi e Corona desciam nos seus corredores laterais e formavam aquela linha no meio campo com Danilo e Oliver. É assim, foi assim um Futebol Clube do Porto sem bola. Espero que vocês tenham percebido o Porto com bola e o Porto sem bola, mas isto é somente a minha humilde opinião no meu canal Joga Simples. A grande diferença está na intensidade que este Porto coloca dentro de campo. Às vezes o futebol não era tão fluido porque é o primeiro jogo da época, mas a vontade de vencer, o querer, a garra, a determinação é muito diferente em relação ao ano passado à equipa de Nuno Espírito Santo. Depois temos aqui também uma identidade só com 2 jogadores no meio campo, idêntico ao do Benfica, e que o Benfica tem Feiza e Pizzi, ou Sporting com William Carvalho e Adrián. Agora temos um Futebol Clube do Porto também definido com Danilo e Oliver. A estrutura são idênticas, as rotinas é que mudam mediante os seus comportamentos e princípios de jogo relacionado com o modelo de jogo de Sérgio Conceição. Foi um Porto forte, foi um Porto que dominou o Estoril no Estádio do Dragão, em que tinha muita gente a assistir ao primeiro jogo da época. Acho que os adeptos estão entusiasmados com esta pré-época e este início de campeonato do Futebol Clube do Porto. O jogo foi-se desenrolando até à lesão de Tiquinho Soares. Ele estava condicionado para esta partida e depois entrou aos 32 minutos Marega, troca por troca, sai Tiquinho Soares, entra Marega para a frente de ataque do Futebol Clube do Porto. 2 minutos depois, aos 34, ao gol do Porto, Marega, o defesa do Estoril Praia, Mano, faz um passe recuado para Moreira, o passe sai curto, Aboubakar, através da sua velocidade, consegue colocar a bola, interceptar o passe e colocar a bola dentro da baliza de Moreira. Porto faz o golo aos 34 minutos, vai para o intervalo em que se notava claro domínio da equipa de Sérgio Conceição, e depois do segundo tempo mal começou, aos 55 minutos ao golo de Brahimi. É uma ruptura, e foram poucas, não falei sobre isso, mas houve uma ruptura de Oliver Torres
que vai aparecer no corredor mais à esquerda. Alex Telles aparece por dentro, coloca a bola em Alex Telles faz o passo para o Brahimi, Brahimi com o gênio de Brahimi entre um mar de pernas defensivo do Estoril Praia, consegue furar, consegue penetrar, procurar o espaço e com um pontapé, com o pé direito consegue colocar o Porto a vencer por 2-0. Aos 61 minutos há o segundo golo de Marega. Oliver na linha faz um cruzamento e Marega, através de um cabeceamento, faz o terceiro golo do Futebol Clube do Porto. O jogo foi avançando, o Porto estava confortável na partida porque o Estoril Praia não faria a baliza do Futebol Clube do Porto, com dois remates mais perigosos, excelentes defesas de Iker Casillas, mas no fundo notava-se que o Porto conseguia fazer uma boa gestão do jogo, principalmente na segunda parte. Aos 69 minutos sai Corona e entra Hernani, mais um jogador que estava emprestado ao Vitória e regressa ao Futebol Clube do Porto, e um minuto depois há o golo de Marcano, é um livre em que Oliver vai colocar a bola por cima, atrás daquela linha defensiva do Estoril Praia, e Marcano, através de um cabeceamento, ainda foi sugerido a interrupção para ver as opções do vídeo-árbitro, mas Marcano estava em jogo, é golo do Futebol Clube do Porto, ou foi golo, 4-0 ao Estoril. E depois aos 81 sai Oliver e entra Herrera também numa posição que lhe é favorável. Porquê? Porque não tem que fazer aquelas diagonais como fazia no passado na direita. Portanto, Herrera naquela parte mais fulcral no corredor central é uma boa posição para o mexicano, e o Porto soube gerir com mais ou menos dificuldade este Estoril Praia. Entrou com o pé direito nesta Liga NOS. 3 pontos para a equipa de Sérgio Conceição, os índices motivacionais estão em alta, os adeptos parecem estar com a equipa, com o treinador, e espero que vocês tenham gostado. Mais uma análise aqui no canal Joga Simples, desta vez ao Futebol Clube do Porto.